pensar sociologicamente revela uma tentativa de, no contexto das sociedades mais complexas, que são as chamadas sociedades modernas, entender o lugar das classes, dos indivíduos, dos grupos e como que as diversas funções sociais interagem, né? Constroem o que a gente chama de realidade comum, né? Essa é a ideia geral do pensar sociologicamente, que é um pensar específico, exige treinamento, exige leitura, um método e a coleção Connect, né? Minha e também do professor Nelson Tomasi, do livro de Sociologia, tem essa pretensão de estimular o aluno, né, e o professor que vai usar o livro para orientar os seus alunos a pensar sociologicamente. Muito bom, professor. Então... Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro que faz muita falta, né? E ele dizia que o brasileiro, se a gente pensar a formação inicial do Brasil, ele é algo que demorou 400 anos para aparecer. Então, nascia lá, por exemplo, de uma relação incestuosa entre o dono da casa grande e uma escrava que ele havia adquirido. Esse menino nascia, ele olhava para a mãe e dizia: bom, eu não sou negro, porque eu não sou igual à minha mãe. E ele olhava pro suposto pai, que diziam para ele que era o pai, e falava: eu não sou branco, né? Porque eu sou muito parecido também com a minha mãe. Quem que era esse menino? Ele apareceu na história 400 anos depois, quando se definiu o que era o brasileiro. Fruto dessa miscigenação do negro, do branco, do índio, conflituosa, dura, difícil, violenta, né? Muitas vezes segregadora, sim, mas que construiu uma identidade, que tem a sua musicalidade, que tem a sua expressão linguística. Reconhecer a instauração da escravidão e reconhecer como que foram tratados os negros na história do Brasil e reconhecer a luta dos povos quilombolas, a dívida histórica, né? A luta pela identidade da pessoa negra, da cultura negra, isso é fundamental. Criar espaços para que hoje essas culturas possam se manifestar democraticamente. Muito bom. E de uma forma ampliada é reconhecer essa história de luta, né? Então eu sou a favor de todas as manifestações étnicas dos negros e dos índios num espaço ampliado, cada vez mais democrático. Até como forma da gente poder olhar para trás e reconhecer todas essas nossas origens, né? Esses nossos cruzamentos que, como eu disse antes, não foram pacíficos. Sim. Né? Então reconhecer essa luta hoje dos negros, dos índios, das mulheres, das populações LGBT, né? É reconhecer a história daqueles que foram sufocados pela dominação e ainda são e que na maior parte do tempo luta por reconhecimento, e esse reconhecimento deve ser efetivamente incorporado na luta democrática. Em relação aos diálogos da interatividade, fundamental é aquilo que a gente disse antes. Aprender a desenvolver o respeito pelo outro, a empatia, a capacidade de olhar para o outro e ouvi-lo. A gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir, a gente gosta muito de falar, né? E quem gosta muito de falar e não gosta de ouvir é porque só tem verdades prontas, né, e definidas. Exatamente. E quem ouve está sempre querendo se questionar. Então a gente precisa aprender a ouvir aquele que é diferente da gente. E aí a gente tem que aprender a politizar essas tecnologias. Isso passa pela família, passa pela sala de aula, passa pelas aquelas coisas da socialização, né? Como, meu filho, você vai usar a tecnologia? Como, meu querido aluno, você vai usar a tecnologia? Como, meu bom funcionário, você vai usar a tecnologia? Ou seja, pelas várias instâncias da socialização, a gente precisa reaprender a se relacionar com o outro por meio desses caminhos virtuais. E não tem milagre, é educação, é leitura, perfeito, é boa escola, boa família, boa sociedade, boa democracia. Alguns jovens já pensam que foi ficção, que nunca existiu. Sim. Não fomos capazes, nós professores, nós adultos, de manter viva a memória do que é uma ditadura e do que representou a ditadura em termos de atraso histórico da sociedade brasileira. Tanto é que a gente consegue trazer agora para a democracia elementos vivos daqueles que foram os mais odiosos anos da nossa história e não fazer a menor ideia do que está acontecendo. Muito pelo contrário, ou seja, pessoas que pedem intervenção militar, pessoas que sugerem que aquele tempo foi bom, pessoas que acham que era bacana viver num estado total de medo e apreensão. Isso é responsabilidade das pessoas? Não, isso é responsabilidade de uma história que nós não fomos capazes de manter viva. A cidadania é o exercício do cidadão em relação aos seus direitos, né? Civis, políticos, sociais, culturais, ou seja, é o indivíduo que reconhece que ele tem
o direito de existir de uma forma digna. E aí ele se organiza politicamente, ele exige educação, saúde, qualidade dos políticos, debates abertos, né, um debate público ampliado. Ou seja, o cidadão é aquele que não aceita as coisas como elas vêm, mas reivindica coisas sempre melhores. E a desigualdade é exatamente resultado dessa inversão. É quando você proíbe que certas pessoas possam ter acesso a esses direitos de cidadania, por não dar a elas saúde, educação, alimentação, emprego, renda, moradia, enfim, todas essas ausências na vida de uma pessoa colocam em situação de não cidadania. E aí a gente tem esses fossos, né, esses abismos de desigualdade no Brasil.